coração do sertão nordestino, há úmidas terras localizadas às margens do rio Gurgueia que testemunham uma história real, marcada pelo pioneirismo de um homem e que se transformou em símbolo de coragem. No sul do Piauí, uma simpática cidade chega aos 70 anos de emancipação política, tendo a perseverança, o empreendedorismo, a garra e a coragem como marcas que permeiam toda a sua existência. Para comemorar a data, vamos narrar uma jornada que começou com o sonho e o pioneirismo de um homem e se transformou em uma história real de coragem, determinação, desenvolvimento e superação. Comércio. Floriano estava despontando, né, como a princesa do sul. Então ele veio para cá em 1898, meu bisavô Francisco de Castro, com a minha bisavó Teodolina e os 4 filhos, né? O meu avô Cristino Castro, ele tinha 7 anos. Ele nasceu em 1891. Meu tio-avô Mamed de Castro, tio Agripino e também o tio Luiz, todos vieram de Nova York, Maranhão, para cá. Floriano tinha sido elevado para a cidade em 1897. Então, um ano depois é que a família do meu avô veio para cá, justamente para também crescer comercialmente aqui nessa cidade que estava despontando nesse momento. Ao chegar jovem em Floriano, Cristino Castro desenvolveu o prazer em estudar economia, ciências, relações humanas e biografias. E aí aqui ele completou os estudos primários. Inclusive tem um objetozinho aqui no museu, que é uma medalha de ordem ao mérito, que ele ganhou como um bom estudante. Então ele mostrava para os filhos, né, que era importante o estudo, né? Ao se tornar adulto, Cristino Castro desenvolveu habilidades para a área comercial. A primeira firma que ele trabalhou foi a firma do pai dele. Depois é que ele fundou uma firma junto com o irmão dele, o Agripino, que aí formou a empresa Cristino Castro e Irmão, que era o terceiro irmão dos Castro. E na empresa de seu pai, a Francisco Castro e Finos, aprendeu na prática técnicas que o levaram para o crescimento pessoal e profissional. A loja era um dos principais estabelecimentos comerciais de Floriano. Com o olhar à frente de seu tempo, Cristino Castro, ao estudar, observar e nutrir uma verdadeira paixão pelo sul do estado, resolveu colocar em prática seu pioneirismo, desbravando um território conhecido hoje pela localização no extremo sul piauiense. E aí ele foi crescendo como industrial, comerciário, e depois que ele foi também pecuarista, também na parte do agronegócio, né? Que ele plantava muito algodão, arroz e tinha também essas indústrias de beneficiamento aqui no sul do Piauí. Seu tino para o comércio já demonstrava a importância de diversificar investimentos. Dessa forma, além de conhecedor do mercado de tecidos, ele também investia em propriedades de terra, na pecuária e na indústria. Em 1898, Raimundo Ribeiro habitava uma região marcada pelas características naturais de ficar entre um vasto morro e também ser banhada pelas águas do rio Gurgueia. O local era chamado de Caatinga de Porco, referência a uma árvore que existia na região. Neste ano, ao cumprir uma promessa em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, ele trouxe uma réplica da imagem para ficar disponibilizada em uma capela de taipa construída no local. O Raimundo Ribeiro, ele se destacou porque na sua visita, na sua devoção pessoal, na sua peregrinação à Lapa, por volta do ano de 1889, ele nos agraciou com a primeira imagem do Bom Jesus da Lapa,
doando ao vilarejo a primeira capelazinha feita de pau a pique. A capela aqui, ela é mais antiga do que a própria diocese, porque a diocese ela foi erigida no ano de 1920. Quando a diocese foi instalada, eles já realizavam a sua devoção, as suas orações em torno do Bom Jesus da Lapa. E o padre Eliseu Cavalcante, sua primeira visita ao vilarejo Catinga de Porco, na sua primeira missa, ele convoca a comunidade, abençoa a imagem e aqui começa a projeção da Nova Lapa, dizendo: vamos colocar um nome à altura do nosso patrono por excelência, Jesus, Redentor e Salvador. Então, de agora em diante, vocês chamarão esse vilarejo não de Catinga de Porco, mas sim Nova Lapa. As décadas seguintes se seguiram sem grandes mudanças, com um pequeno aumento de casas desalinhadas compondo um território em que há muito havia para ser desbravado. As principais mudanças ocorreram a partir de 1930. Uma grande seca castigava o Nordeste e a presença de terras férteis ao lado do Gurgueia atraiu muitas pessoas. Aí o motivo de nós vir para cá, para o Piauí, é porque na Paraíba teve 3 anos de seca. Ninguém tirou nada. O Piauí, nesse período, o Piauí era um lugar que chovia muito e um lugar que as terras eram boas, como de fato é, e chove muito no Piauí. Aí nós ficamos aqui em Nova Lapa. Passamos aqui em Nova Lapa um mês e pouco, procurando, sondando para ver aonde a gente ia ficar, trabalhar. Porque nós trabalhávamos era de roça, nós todo tempo trabalhamos de roça. Foi nesta década que a história do homem Cristino Castro se encontrou com o território que ele ajudou a desenvolver. Era um expressivo comerciante no município de Floriano e ele precisava principalmente fazer o beneficiamento da cultura do algodão. Até porque existia uma demanda muito grande do algodão para a Europa, principalmente para Londres, né, para a Inglaterra. Então, meu avô ele viu a possibilidade de comprar terras perto aqui de Floriano e para poder fazer essa cultura, né, plantar o algodão. E aí ele soube, através de informações de pessoas, que o Sul tinha bastante possibilidade de crescimento nesse tipo de agricultura do algodão. Por isso que Cristino Castro teve a ideia de ampliar para o sul do Piauí, principalmente para a então localidade Catinga de Porco, que era do município de Bom Jesus, e que depois que veio a localidade Nova Lapa, e Cristino Castro veio aumentar, sobretudo, essa visão de ampliar os seus negócios. Então ele achou uma oportunidade de criar a filial com a mesma natureza, né, comércio de tecidos, de alimentos beneficiados, de farmácia, porque ele era representante dos laboratórios alemães da Bayer. Então ele levou para Nova Lapa farmácia, a própria casa Cristino Castro, irmão, ele levou para lá e ele teve, né, esse tino comercial de expandir o seu negócio, né, para Nova Lapa, para a região do sul do Piauí. Ou seja, o importante de tudo é que essa ligação do Cristino Castro com a sua visão e a localidade de Nova Lapa foi em cima, sobretudo, das questões agricultáveis na questão do algodão. Neste processo também há um ator importante, figura que exerceu protagonismo no relacionamento entre o homem Cristino Castro e o território que depois receberia seu nome. Era o senhor Claudionor Dias. Claudionor Dias nasceu em 1884 em Caracol, no sul do Piauí. Autodidata respeitado, exerceu com maestria serviços na área de farmacêutica e medicina. Cuidou de muitos doentes, ajudou a salvar muitas vidas num tempo em que as condições sanitárias precárias levavam a febres e epidemias perigosas. Foi também na década de 30 que Claudionor se estabeleceu no território de Nova Lapa.
Cristino Raimundo de Castro e o Claudio Nogueira foram 2 homens importantes para o crescimento de toda a região, sobretudo para o surgimento do município de Cristino Castro. Ou seja, Claudionor Augusto Dias era natural de Caracol e foi para o então povoado de Nova Lapa. Chegando no então de povoado de Nova Lapa, montou uma farmácia e ali começou a desenvolver atividades farmacêuticas naquela região, dado a situação da febre paluche e o impaludismo, que era muito notável naquela época. E aí, com o surgimento e as atividades godoeiras prosperando muito, então, inclusive além das expectativas do próprio Cristino Raimundo de Castro, as atividades comerciais que eram ali instaladas prosperaram também, como foi o caso do Claudionor Augusto Dias. Então ele cresceu muito, Claudionor Augusto Dias com o Cristino Raimundo de Castro. Foram 2 homens responsáveis, digamos assim, pelo surgimento do município de Cristino Castro. Ao desbravar a região, Cristino Castro identifica as condições técnicas favoráveis para a plantação e comercialização do algodão, produto que desempenha papel fundamental para o surgimento de um polo de desenvolvimento no local. A gente sabe que o algodão precisa de um tipo de terra, de irrigação. Então eu imagino que ele, com esse conhecimento do pessoal da própria região, passando para ele quis levar a cultura do algodão para lá, para Nova Lapa, para Bom Jesus, né, para aquela região toda do sul do Piauí. O Cristino Castro veio para cá, chegou aqui, incentivou o pessoal a plantar algodão. Ele botou uma usina aqui, incentivou o pessoal, deu dinheiro àqueles fazendeiros, aqueles pessoal que morava em Santa Luz, nos baixão aí, para plantar algodão. O pessoal plantava algodão, vendia para ele. Aí Nova Lapa foi melhorando, o pessoal foi pegando um dinheirinho, né? Todos os anos vendia o algodão, aí vendia o algodão, aí pegava um dinheirinho de ano em ano. Aí aquele dinheirinho a gente comprava sal, querosene para passar o ano. Os desafios para o desenvolvimento do polo para a produção e comercialização do algodão começam a aparecer. Os planos iniciais para transportar o algodão até Floriano pelo Gurgueia enfrentam a sinuosidade do rio, além de outras questões que dificultam a navegação da área. A cultura de algodão e outras culturas que vinham da região sul, ela toda era escoada aqui para Floriano, né? Que aqui era o entreporto, vinham todas pelo Rio Parnaíba. Só que como o Rio Parnaíba, ele tinha muitas corredeiras, muitas quedas d'água no meio, a água entrava nas balsas, onde estava o algodão e outros tipos de cultura que vinham lá do sul. Isso estragava o algodão. Então, as firmas que compravam o algodão, né, de fora, exportavam o algodão daqui, queriam que que o algodão fosse de boa qualidade. O meu avô, na época, pensou, bom, já que o Rio tem essa dificuldade na questão da logística, trazer o algodão do mesmo jeito que ele foi lá, empacotado e beneficiado lá em Nova Lapa, chegando aqui em Floriano, ele chegava com má qualidade, então ele pensou, bom, então eu vou ter que trazer por outras vias. Altivo, Cristino Castro procura então o interventor do Piauí, Landry Salles, indicado pelo então presidente Getúlio Vargas. Na ocasião, Cristino Castro explica com dados técnicos a importância da construção de uma estrada de Floriano até o extremo sul do Piauí. De Floriano para chegar lá em Nova Lapa, Bom Jesus e outras cidades do sul, você tinha que passar por picadas de mula, era dentro mesmo do mato, você tinha que atravessar riachos. Naquele tempo, o estado do Piauí era sob o interventor Landry Salles, que foi, inclusive, indicado por Getúlio Vargas. E ele foi em Landry Salles, que era o então governador do estado do Piauí, buscar recursos para fazer a estrada de 400 quilômetros até o município de Bom Jesus. E pediu, né, a ajuda ao governo do estado do Piauí. É claro que ele recebeu muitos nãos e tudo, mas recebeu uma promessa de ser entregue um trator, uma escavadeira. Então ele trouxe essa escavadeira, né, pagou o motorista da escavadeira, comprou todo o material,
contratou funcionários, né? Pessoas que iam abrindo mesmo as estradas com facão, com machado, e depois aqui passava a escavadeira, as outros tratores, né, para poder fazer as estradas naquela época. A gente, quando ia para Floriano, gastava 8 dias de viagem, fazendo estrada, consertando estrada, cortando pau. Era aquela luta, com ferro, ferramenta, pá, enxada, machado. Mas quase tudo, ou tudo, foi com o recurso próprio da empresa de Cristino Castro e Irmãos. Apenas essa máquina, ela foi entregue ao governo do estado, no caso foi o Coronel Orlando de Salles, que entregou a Cristino Castro, mas foi com dinheiro próprio mesmo que ele fez. Então, para expandir também o negócio dele via estradas, né, carroçáveis, ele também teve que fazer teve que fazer com seu próprio dinheiro estradas que ligassem Floriano até Nova Lapa. Essa visão de ampliar os seus negócios, buscando recursos para a trafegabilidade daquelas rodovias, ou seja, fazer as estradas carroçáveis e principalmente as estradas para escoar a produção. Essa era a visão do Cristino Castro com então o povoado de Nova Lapa. Então, como havia toda essa logística de trazer o algodão para cá, já que aqui era entreporto, então ele fez esse tipo de investimento, né, nessa época. Então, com muito custo, né, ele trouxe essa estrada e colocou esses 10 caminhões Tigre aí para funcionar, para fazer todo esse transporte lá de Nova Lapa para cá, para Floriano, né? Para poder o algodão permanecer com a qualidade, saindo da fábrica, vindo para cá. Mas a estrada daqui para Floriano vem melhorar nesse tempo do Cristino Castro. Antes não tinha estrada, eram os carreiros. Nova Lapa era um povoado. Só tinha uma rua. Entrava lá na ponta e saía no fim aqui. Não tinha estrada, eram os carreiros. Daqui para Bom Jesus, o que a gente ia era a cavalo. De Floriano para cá vinha era em jumento. Aí ia para Floriano buscar sal, buscar querosene, buscar açúcar, buscar as coisas que precisava. A visão empresarial do Cristino Raimundo de Castro foi muito importante, principalmente para abrir estradas, né? Então, o que se pode observar é que, após isso, começou-se a trabalhar na reconstrução das estradas carroçáveis para a época, ao ponto que, na década de 70, já no governo Alberto Silva, foi construída a PI4, ligando o município de Floriano ao município de Cristalândia. Então, tudo isso foi uma ideia inspiradora do próprio Cristino Raimundo de Castro em melhorar e transformar essas estradas, que nem estrada carroçável, para o município de Floriano, ligando todo o extremo sul do Piauí à capital Teresina. Hoje, se nós estamos com a própria BR-5 ampliada, é porque deu-se que na década de 30, com a iniciativa do Cristino Castro em fazer a carroçabilidade da estrada, como também a transformação na década de 50, sob a inspiração do governo Alberto Silva, em transformar aquilo ali numa rodovia asfaltada. Hoje, a gente deve toda essa ideia inspiradora ao próprio Cristino Raimundo de Castro em ter a visão de construir a estrada ligando Floriano ao extremo sul do Piauí. Inaugurada em 1934, a estrada vicinal PI-04 é entregue sob condições precárias, principalmente por conta dos riachos que cortam a estrada, como o Santana. Ao longo dos anos, a rodovia PI-04 se transformou na BR-135, cumprindo sua missão de ligar Teresina ao extremo sul do Piauí, confirmando o perfil visionário de Cristino Castro. E aqui em Cristino Castro mesmo era desabitado, aqui tinha pouca gente, morava pouca gente. Só era uma rua só, Nova Lapa. Era só uma rua só ali embaixo, beirando o rio. Eu lembro da época que aqui era só mato, viu? Essas quintais vinham aqui nas portas da gente, as cercas. A gente varria e jogava o cisco no pé da cerca. Quando a BR entrou, acabou com tudo isso.
Tá aí o asfalto. No decorrer da década de 30, Cristino Castro inaugura oficialmente as suas duas filiais, Filapa em Nova Lapa e Filux em Bom Jesus. A produção local oriunda de Nova Lapa se destaca. Além da qualidade do algodão a ser exportado para a Europa, o acesso mais fácil do município a Floriano ajudaram o local a se transformar em uma nova fronteira agrícola e comercial em franco desenvolvimento. Dezenas de famílias e trabalhadores começaram a chegar ao povoado. À época, Nova Lapa constituía-se como zona rural de Bom Jesus. A Filapa pagava impostos e ajudava na arrecadação de Bom Jesus e do estado do Piauí. Aí as coisas foram melhorando, né? Foi chegando mais gente, até chegar ao ponto de passar a cidade. Em 54, aí Nova Lapa passou a cidade. Os moradores recebiam cuidados de Claudionor Dias, conhecido farmacêutico que prestava a assistência médica. A década de 1940 levou Nova Lapa a enfrentar diversos desafios econômicos que influenciaram no declínio dos negócios relacionados à exportação do algodão. A Segunda Guerra Mundial impôs uma queda nas atividades comerciais em torno do produto e os lucros do grupo econômico instalado em Nova Lapa não cobriam mais as despesas. Com isso, a região precisou de resiliência para seguir, com base em outras características. No entanto, o sonho emancipacionista seguiu presente. Nova Lapa enfrentava dois problemas para se tornar cidade. A primeira era a oposição do núcleo político de Bom Jesus, que não queria abrir mão do importante povoado. Além disso, a própria legislação à época dificultava a criação de mais cidades. A legislação foi solucionada com a nova Constituição de 1946, que facilitou a criação de cidades. Já a relação com a elite de Bom Jesus foi articulada por Claudionor Dias, amigo e influente, junto a líderes da cidade e da política estadual. Morador influente de Nova Lapa, Claudionor foi indicado por amigos para concorrer ao cargo de vereador em Bom Jesus. Sendo eleito, conseguiu aprovar em 29 de outubro de 1953 uma resolução criando o município e homenageando Cristino Castro com o nome da nova cidade. A relação político-institucional no surgimento e na criação institucional do município de Cristino Castro, ela começou pela Câmara de Bom Jesus, através do então vereador Claudionor Augusto Dias, que entrou com requerimento, foi aprovado, inclusive teve o apoio das lideranças do município de Bom Jesus, e aí esse projeto de lei veio para a Assembleia Legislativa. E aqui foi começado a criar um processo legislativo de criação do município de Cristino Castro, que foi o processo de número 345/53, de autoria do deputado Saraiva Ribeiro, que culminou na lei 895 de 53, criando o município de Cristino Castro e como também o município de Curimatá. A relação entre os dois não era de muita amistosidade, até porque o Cristino Castro também levou alguns farmacêuticos para o então povoado Nova Lapa. Então a relação dos dois é muito... Mas o Claudionor Augusto Dias era o vereador do então povoado de Nova Lapa, que representava na Câmara Municipal de Bom Jesus. Até porque também foi o autor do requerimento de emancipação do município de Cristino Castro. Mas o fato interessante é que, na hora de colocar o nome Cristino Castro, o próprio Claudionor Augusto Dias foi um dos incentivadores que o surgimento e o nome de Cristino Castro fosse em homenagem àquele comerciante que ali teve a iniciativa de prosperar e crescer aquele então povoado. No próprio livro do Claudionor Augusto Dias, que nós estamos relançando, ele fez essa pergunta ao pai: como é que o senhor, que é vereador do município, ainda é incentivador para que o nome Cristino Castro fosse dado ao município? E o pai assim respondeu: ora, ele fez alguma coisa de mal para mim, mas fez muita coisa boa para o município como um todo. O desbravador tinha morrido em 1º de fevereiro de 1950, aos 69 anos. Pelas palavras da pesquisadora síria e florianense, doutora Josefina Demes, ela dizia que meu avô era o Mauá do Piauí. Ele foi como conde de Mauá, teve aquela visão
de expandir a produção de café no sudeste do Brasil e criou estradas, né, ferrovias para poder escoar o produto. Então, meu avô também teve esse pensamento. Eu creio que a homenagem foi mais do que justa, até porque Cristino Castro, o industrial, o comerciante, ele deu uma importância muito grande, não só ao município de Cristino Castro em si, mas sobretudo à região do extremo sul do Piauí, dada a sua capacidade visionária de produzir algodão e esse algodão chegar até ser exportado. Muitas pessoas ainda admitem que o nome Cristino Castro poderia continuar sendo Nova Lapa, mas eu acho que a homenagem ao Cristino Castro foi mais do que justa por tudo, pela sua capacidade visionária e pela sua capacidade de empreender e criar ali a usina Filapa, que gerou renda e emprego a todo esse município, principalmente na década de 30 e na década de 40. Tanto é que ele recebeu a comenda maior do estado, né, que é a Ordem da Renascença do Piauí, né, tem até aqui no museu aqui a medalha dele, foi pós-morte, né, que o governador, na época, concedeu, né, esse título, porque ele contribuiu para o desenvolvimento do sul do Piauí. Então, meu avô ele tinha esse pensamento de construir, né, um império, e aqui, como era a sede, né, dos negócios dele, Floriano, ele queria também elevar Floriano comercialmente, economicamente, não só apenas na questão da indústria extrativista, né? Porque também ele fazia negócios com Carnaúba, com Maniçoba, que eram os carros-chefes aqui de Floriano nessa época, né? Áurea de 30 a 40, final da década de 40. Nós estamos chegando aqui na casa de Francisco Ferreira de Castro, né? Filho mais velho de Cristino Castro, né? O senhor que deu nome à nossa cidade, e que a gente tem o privilégio aqui junto com o meu amigo, Cristino Castrense, historiador, Caleb Temporal. Vamos estar hoje aqui entrevistando ele, aprofundando os conhecimentos sobre a nossa cidade. Muito prazer em recebê-los. Satisfação. Aqui no escritório, sentimento de uma justiça com o que foi feito do meu pai, Cristino Castro, ao enfrentar a mata que existia de Floriano para Bom Jesus e construir uma estrada de rodagem. Naquele tempo, o meu pai fez uma parceria com o governo do estado, ele para construir. O Landry Salles autorizou construir a estrada. E a construção da estrada foi algo de uma importância vital. Tudo aquilo ele enfrentou com o dinheirinho dele. Aquela região do sul do estado só tinha ligação com Floriano e Teresina através do Rio Gurigué. Até aquela musiquinha, Cristino Castro comprou um motor tocado a vapor para o algodão. Agora mesmo ninguém mais se enrasca com arroz e cascas, pisado em pilão. Alerta, pessoal, vamos todos comprar. A lavoura desenvolveu muito e a gente chegou a pensar que Nova Lapa passaria de Floriano. Meu pai colocou naquele tempo Cristino Castro à frente de tudo. Foi uma época, eu digo, esplendorosa, porque Floriano, como ponto comercial maior no sul do estado, abriu fronteiras rumo ao sul do Piauí, construída essa estrada de rodagem, que mudou um pouco a história da economia do Piauí. A história da economia. Meu pai formou uma firma de que tinha 13 caminhões. 13 naquele tempo. Caminhões importados, todos, com motorista, com tudo. Aí então trazia algodão, trazia couro, trazia toda a coisa que tinha por ali.
era o homem à frente do tempo dele. Entrou em crise econômica e tudo. Naquele tempo foi a guerra. 5 anos de guerra. Ora, a firma vivia de produzir algodão e bens do local e exportar. Exportava para a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Inglaterra. As máquinas, mas veio a guerra, não se exportou mais nada. E comerciante não vende, vive de comprar e vender. Não vendeu, entrou em crise. Inicialmente eu diria que participei naquele momento da criação do município de Cristino Castro. Era deputado estadual e votei uma proposição feita pelo vereador de Bom Jesus, Claudionor Augusto Dias. O Claudionor foi quem propôs com o vereador em Bom Jesus a criação do município. O primeiro prefeito de Cristino Castro, Alcino Guerra, que morava em Floriano, amigos do meu pai. E o governador, esse atual, quando esteve em Floriano há pouco tempo, ele disse que meu pai tinha sido um herói, porque ele realmente abriu as fronteiras do Piauí para o sul do estado e ligou o sul do estado à capital da Teresina. O desbravador tinha morrido em 1º de fevereiro de 1950, aos 69 anos. Pelas palavras da pesquisadora síria e florianense, doutora Josefina Demes, ela dizia que meu avô era o Mauá do Piauí. Ele foi como conde de Mauá, teve aquela visão de expandir a produção de café no sudeste do Brasil e criou estradas, né, ferrovias para poder escoar o produto. Então meu avô também teve esse pensamento. Eu creio que a homenagem foi mais do que justa, até porque Cristino Castro, o industrial, o comerciante, ele deu uma importância muito grande, não só ao município de Cristino Castro em si, mas sobretudo à região do extremo sul do Piauí, dada a sua capacidade visionária de produzir algodão e esse algodão chegar até ser exportado. Muitas pessoas ainda admitem que o nome Cristino Castro poderia continuar sendo Nova Lapa, mas eu acho que a homenagem ao Cristino Castro foi mais do que justa por tudo, pela sua capacidade visionária e pela sua capacidade de empreender e criar ali a usina Filapa, que gerou renda e emprego a todo esse município, principalmente na década de 30 e na década de 40. Tanto é que ele recebeu a comenda maior do estado, né, que é a Ordem da Renascença do Piauí, né, tem até aqui no museu aqui a medalha dele, foi pós-morte, né, que o governador, na época, concedeu, né, esse título, porque ele contribuiu para o desenvolvimento do sul do Piauí. Então, meu avô ele tinha esse pensamento de construir, né, um império, e aqui, como era a sede, né, dos negócios dele, Floriano, ele queria também elevar Floriano comercialmente, economicamente, não só apenas na questão da indústria extrativista, né? Porque também ele fazia negócios com Carnaúba, com Maniçoba, que eram os carros-chefes aqui de Floriano nessa época, né? Áurea de 30 a 40, final da década de 40. Nós estamos chegando aqui na casa de Francisco Ferreira de Castro, né? Filho mais velho de Cristino Castro, né? O senhor que deu nome à nossa cidade, e que a gente tem o privilégio aqui, junto com o meu amigo, né, Cristino Castrense, historiador, né, Caleb Temporal. Vamos estar hoje aqui entrevistando ele, aprofundando os conhecimentos sobre a nossa cidade. Muito prazer em recebê-los. Satisfação. Aqui no escritório, sentimento de uma justiça com o que foi feito do meu pai, Cristino Castro,
ao enfrentar a mata que existia de Floriano para Bom Jesus e construir uma estrada de rodagem. Naquele tempo, o meu pai fez uma parceria com o governo do estado, ele, para construir. O Landry Salles autorizou construir a estrada. E a construção da estrada foi algo de uma importância vital. Tudo aquilo ele enfrentou com o dinheirinho dele. Aquela região do sul do estado só tinha ligação com Floriano e Teresina através do Rio Gurigué. Até aquela musiquinha, Cristino Castro comprou um motor tocado a vapor para o algodão. Agora mesmo ninguém mais se enrasca com arroz e casca pisado em pilão. Alerta, pessoal, vamos todos comprar. A lavoura desenvolveu muito e a gente chegou a pensar que Nova Lapa passaria de Floriano. Meu pai colocou naquele tempo a Cristino Castro à frente de tudo. Foi uma época, eu digo, esplendorosa, porque Floriano é como um ponto comercial maior no sul do estado, abriu fronteiras rumo ao sul do Piauí, construída essa estrada de rodagem, que mudou um pouco a história da economia do Piauí. A história da economia. Meu pai formou uma firma de que tinha 13 caminhões. 13 naquele tempo. Caminhões importados, todos, com motorista, com tudo. Aí então trazia algodão, trazia couro, trazia toda coisa que tinha por ali. Era o homem à frente do tempo dele. Entrou em crise econômica e tudo. Naquele tempo foi a guerra. 5 anos de guerra. Ora, a firma vivia de produzir algodão e bens do local e exportar. Exportava para a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Inglaterra. As máquinas, mas veio a guerra, não se exportou mais nada. E comerciante não vende, vive de comprar e vender. Não vendeu, entrou em crise. Inicialmente eu diria que participei daquele momento da criação do município de Cristino Castro. Era deputado estadual e votei uma proposição feita pelo vereador de Bom Jesus, Claudionor Augusto Dias. O Claudionor foi quem propôs com o vereador em Bom Jesus a criação do município. O primeiro prefeito de Cristino Castro, Alcino Guerra, que morava em Floriano, amigos do meu pai. E o governador, esse atual, quando esteve em Floriano há pouco tempo, ele disse que meu pai tinha sido um herói, porque ele realmente abriu as fronteiras do Piauí para o sul do estado e ligou o sul do estado à capital da Teresina. Ao longo dos seus 70 anos de história, Cristino Castro segue sendo marcada pela coragem e bravura de um povo que segue protagonista de sua história. Muitos momentos desempenham avanços significativos na construção da nossa identidade e na evolução da cidade. A chegada do asfalto da BR-135 consolidou Cristino Castro como ponto oficial de passagem dos piauienses que vão a Brasília ou ao extremo sul do estado. A rodovia também ajudou na geração de renda para a população. O município de Cristino Castro agora, com a BR-135 e com a conclusão da BR-330
que vai ligar Bom Jesus a Tasso Fragoso, e também a 235, que liga toda a região. Cristino Castro pode se tornar uma das cidades logísticas. Ele fica no centro das capitais do Nordeste. Cristino Castro, dada a sua localização geográfica e sua capacidade turística, pode se tornar aí, digamos assim, no entreposto turístico do estado do Piauí. Os investimentos relacionados ao agronegócio na região do Cerrado piauiense também contribuíram para Cristino Castro desenvolver uma rede hoteleira confortável. Hoje o turista procura onde tem estrada e graças a Deus aqui nós fomos abençoados. Quem vem de Brasília roda 1.100 quilômetros, chega aqui, vai dormir, tem essas águas, essas piscinas. Quem vai para Parnaíba volta, daqui para Parnaíba também é na faixa de 1.000 quilômetros. Fortaleza, na faixa de 1.000 quilômetros, então aqui virou um ponto estratégico, um ponto de parada obrigatório. Época de julho, né, que a gente tem uma ocupação de 100% durante 30 dias, e na época de final de ano, a partir do 15 de novembro até janeiro, meados de janeiro, dois meses de férias, é lotado também. E o pessoal de fora tem as cidades vizinhas também, e sempre vem para cá, Bom Jesus, Palmeiras, Santa Luz. Cristino Castro é uma cidade abençoada. Abençoada. Agora você vê isso aqui, você perfurou 100, 200 metros, a água jorrando aí. Numa seca dessa do Nordeste. E nós temos isso aqui. Na década de 70, as pesquisas do Serviço Geológico Brasileiro também ajudaram Cristino Castro a crescer. A cidade é a vitrine do aquífero que possui a terceira maior reserva de água subterrânea do Brasil. A qualidade e a beleza dos poços jorrantes são conhecidas em todo o país e até no exterior. Através do Serviço Geológico do Brasil, né, que é o CPRM, fizeram algumas perfurações de alguns locais e inicialmente perfuraram os poços Violeta para avaliar a aptidão agrícola da região Vale do Gurgueia. Já que foi quantificado o volume de água que um dos poços jorrantes, né, leva para a atmosfera, em torno de 700 mil litros de água por hora. Então é uma riqueza muito grande. Nós estamos localizados em uma região chamada Vale do Gurgueia, que tem o terceiro maior lençol freático da América Latina. O nosso aquífero aqui é aquífero Cabeças. Só perdemos para o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. A extensão territorial desse nosso aquífero, ele ultrapassa 700 quilômetros, sentido sul-norte do estado. Que a água é pura, inodora, insípida, incolor e potável, pronto para o consumo humano. Dado o seu potencial aquífero, que tem uma cidade muito rica em água, ela pode se transformar em um polo de irrigação, principalmente de frutas e verduras para o sul e principalmente para o Nordeste, tornando Cristino Castro hoje uma cidade turística e hoteleira, principalmente para o sul do Piauí, dado esse potencial subterrâneo de águas potáveis. Este nome ganhaste depois de atrair um certo cidadão que veio morar em ti. Era um nova-iorquino sem ser americano, que para chegar aqui não transpôs oceanos. Depois, empreendedor, bem-sucedido empresário, tornou-se eficiente um homem do trabalho. Na década de 30 resolveu expandir. Encontrou nesse vale camponeses rudes que estavam precisando de um homem de atitudes para explorar a terra que dava ouro branco. Eu falo do algodão, produto de grandeza. O nome hoje em dia que esta cidade tem é o nome desse homem, esse homem de bem. Seus filhos até hoje podem se orgulhar e vir a esta cidade para nos visitar. Cristino Castro, escuta, quero te dizer. Vou te dizer em versos como quero te ver. Eu quero ver luzes sempre acesas, as ruas limpas, o ambiente puro. Eu quero ver crianças vacinadas brincando pelas calçadas. Mas quero, sobretudo, ver os cidadãos unidos pelo amor no coração.
Eu quero ouvir o grito das crianças brincando na escola e estudando. Eu quero ver a escola em tempo integral. Eu quero ver ações no social. Para escrever estes versos que li, eu transcendi para outra dimensão. E um belo moço me estendeu a mão. Me deu os versos que transcrevi e disse assim: quem escreveu fui eu. Eu sou poeta, criador, sou Deus. Cristino Castro chega aos seus 70 anos, com a certeza de que o futuro segue lhe reservando lugar de destaque. O município vivencia uma realidade com avanços na educação, saúde, infraestrutura, cultura, geração de emprego e renda, dentre outras áreas. A história de Cristino Castro é mais do que a história de um homem e de uma cidade. É uma história de coragem, pioneirismo, desbravamento, determinação e amor. E o nosso objetivo é de eternizar uma história que faz parte de nossas vidas, da vida de muitos cidadãos que hoje não conhecem a vida de Cristino Raimundo Castro, e ela está diretamente ligada à nossa cidade, às nossas vidas, à nossa linhagem. Então nada me faz mais feliz do que contribuir para a preservação da nossa história, sem esquecer daqueles que começaram essa construção, de cada líder comunitário, cada empreendedor, cada cidadão e cidadã que sonhou e lutou para ver o nosso município melhor. E é por isso que nesse aniversário de 70 anos buscamos contemplar em nossas homenagens o passado longínquo, mas também o passado recente, o presente, mas pensando principalmente no futuro de uma cidade que sempre acreditou em seu potencial e que continua a construir um futuro brilhante, honrando o legado daqueles que acreditaram em seus sonhos. Parabéns, Cristino Castro, pelos seus 70 anos de emancipação política. Cristino Castro, terra amada, quebra-se hoje o teu brilhão serviu. És livre nesta alvorada, lindo retalho deste meu Brasil. És hoje independente, como as demais cidades.